Bem, meu amigo, eu estou aqui mais uma vez porque os fatos vão acontecendo e nós precisamos dar respostas, nos mostrar diante de tantas covardias e pilantragens que esse mundo tem a apresentar, sobretudo pela mão daqueles que estão no poder. Eu recebi uma carta. Ministério Público. Eu não costumo dar muita importância a essas cartas, não. Eu tenho pilhas de cartas. Pilhas, porque eu tenho trabalhos espalhados no mundo inteiro. Tem dezenas de rádios que publicam os meus trabalhos, rádios minhas também. Tem canais de televisão no interior do país, canais também comunitários, enfim. E nós temos trabalhos para o mundo todo, então as pessoas costumam pegar os meus trabalhos e distribuir por aí afora. E aqueles que se sentem ofendidos acabam tentando mover um processo contra mim. Então eu recebo pilhas de cartas e não dou a mínima importância para elas, até mesmo porque não tem sentido. Eu já recebi uma carta da 4ª DP, aqui perto, em que alguém foi lá e disse que eu invadi o quintal dele. O cidadão é um morador daqui de baixo, na rua Saldanha Marinho 24, e disse que eu invadi a casa dele. Não tem nem casa, cara, e ameacei ele de morte. Ora, e a delegacia mandou uma carta para mim ir lá me explicar. Vê se cabe na cabeça de alguém, vê se eu vou largar os meus afazeres para ir lá falar alguma coisa para inspetor, delegado, sei lá quem ia me atender, de que não, eu não invadi, não, eu não ameacei ninguém de morte. Ora, vê se isso é papel de uma delegacia. E pior, quando fica provado que não houve nada daquilo, o cidadão que fez as falsas denúncias fica tudo por isso mesmo. Ora, negativo. Então prova que o sistema é um colapso, como eu já escrevi no livro Sistema Jurídico em Colapso, mostrando que as leis do país são um colapso. As pessoas agem autonomamente. Mas então não dou importância para cartas que eu recebo, não. Tem pilhas de cartas de delegacia que vem de tudo que é lugar, falando de situações de lugares que eu nunca pisei, pessoas que eu nunca vi, não conheci, nunca ouvi o nome. Isso para mim é muito normal, porque também se eu chegar em alguma delegacia e disser assim, olha, o Sylvester Stallone pulou dentro do meu quintal e me ameaçou de morte, ninguém vai mandar uma carta para o Sylvester Stallone comparecer na delegacia, ou vai? Se eu disser que o seu Silvio Santos invadiu a minha casa e me ameaçou de morte, ninguém vai mandar uma carta para o Silvio Santos se explicar na delegacia, ou vai? Não, não vai. E se não vai mandar para eles, eu não admito que mande para mim. Se mandar para mim, não tem retorno. Mas eu guardo, eu tenho uma pilha, são dezenas de cartas de delegacia de tudo que é lugar do Rio de Janeiro, lugar que eu nunca nem pisei, nem sabia que existia no mapa. Bom, mas esta daqui, esta cartinha aqui, embora eu não tenha namorada no Ministério Público, essa me chamou a atenção. Eu falei, me intrigou e eu decidi que eu ia saber o motivo desta carta. Foi muito fácil. Tem o site. Se você entrar no site tjrj.jus.br, você descobre muitas coisas. A internet hoje tem tudo. Cheguei lá no Ministério Público, falei, recebi essa carta, quero saber do que se trata. E eles me informaram tudo. O conteúdo da carta que eu recebi
diz: Senhor Tupirani da Hora Loures, rua tal, endereço, enfim, para comunicar que o procedimento investigatório número 218.00498/2011, que apurava eventual participação de Vossa Senhoria, foi arquivado em razão da atipicidade da conduta em relação à norma penal do artigo 20 da Lei 7.716/89. Você já conhece essa lei, né? Essa lei, a lei dos macumbeiros, né? A lei dos intocáveis. Nesse país agora, macumbeiro e homossexual quer ser boneca de louça, quer ser intocável. Ninguém pode falar mais nada, né? Imagina se eu vou me calar que vim lá daquele meio de raízes negras e do misticismo, da podridão mística, que hoje eu dou aula sobre isso e mostro aonde o diabo está e aonde ele não está. Doe em quem doer. Então recebi essa carta, falei, vamos ver o que é isso. Cheguei lá, o cidadão olhou no computador e viu, bom, aqui está aparecendo que a vítima é a sociedade. Eu falei, sociedade? Pensei em 1000 coisas. Eu falei, não estou entendendo, vítima, sociedade? Ele falou, de qualquer forma, o processo já está arquivado, não tem nada a ver. Eu falei, não, mas quem moveu isso aí? Ele deu uma revirada no computador, porque sabe como é os sistemas de computador dos ministérios públicos, né? É uma tartaruga. Mas ele chegou lá e falou assim, adivinha você? Adivinha quem é o grande autor dessa, mais essa palhaçada? Ellen Sardenberg, a Patricinha, a menina delegada da 6ª DP, a comissão dos macumbeiros intolerantes da 6ª DP. É isso mesmo. Quando eu cheguei na 6ª DP, que eu fui preso por armação deles, dos macumbeiros, por ironia do destino, eles fazem parte da comissão de combate à intolerância religiosa. É uma raça podre que fede mais do que bosta de cachorro. Totalmente intolerantes, podres, e fazem parte da comissão. Por quê? Porque o sistema é um colapso. Então, cheguei, quando eu fui preso no dia 19 de junho de 2009, que inclusive comemoramos agora a 2ª passeata, eu vou colocar um pedacinho aqui nesse vídeo, porque o nome dessa turma toda, ou dessa raça, está estampado em faixas que eu fiz. Eles estão bem divulgados, eu divulguei eles para o mundo todo, em inglês, alemão, francês e português. Então, quando eu cheguei na 6ª DP, o Henrique Pessoa, que é delegado de lá, falou assim, eu sou delegado, eu sou espírita, e eu armei para você. Dá para ver que tipo de Deus eles possuem. O Deus das armações, o pai da mentira, que se chama Satanás. Não demorou muito, as portas do inferno se abriram de novo, chegou um moleque chamado Daniel, que também disse a mesma coisa. Eu sou delegado, eu sou espírita e você vai me bater? Que coisa mais horripilante. Só como eu já estava meio agitado, eu falei assim, lá fora, me faz essa pergunta lá fora. Ele não quis fazer, virou as costas e foi cuidar dos seus papéis. Essa turma da 6ª DP, eu estou aqui já prontamente deixando uma denúncia para quem precisar, e como eu já falei em outros trabalhos, se alguém for vítima das armações da 6ª DP, da comissão dos delegados macumbeiros, arrola-me no rol das vossas testemunhas, use os meus vídeos e me chame, eu vou lá testemunhar contra esta raça, dentro do que for necessário, porque eu já provei para eles que eu sou maior do que qualquer armação. Então, a carta foi mais uma vez articulada por quem? Ellen Sardenberg, da 6ª.
a macumbeirinha com os outros. Lá, não sei se na Sexta DP é uma delegacia ou se é um terreiro de macumba. Eu não sei o que é aquilo lá. Não dá para definir o que é aquilo lá. Que não tem dignidade naquele local? Não, naquele local de trabalho não tem dignidade. Então, estou aqui mais uma vez falando da cartinha. E outra coisa, a delegada, né, disse que a sociedade estava ofendida. Ela colocou como vítima a sociedade. Não colocou ela como vítima, não. Não colocou ela como ofendida, não. Delegadinha, olha só. Na minha igreja tem muitos membros, sem contar os que estão distantes, que são membros sem poder estarem no local onde a igreja se reúne fisicamente. Mas eu tenho aqui como membros muita gente. Presta atenção. Tem policial civil que é membro da minha igreja. Tem as 3 forças, tem aqui militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Suboficiais da PM, membros da Geração Jesus Cristo, e se alimentam dos meus trabalhos. E você está dizendo que a vítima é a sociedade? Essas pessoas congregam aqui, umas há 5 anos, outras 4, outras 3. Eles estão aqui no nosso meio e não sentem-se ofendidos com o que eu prego. Ao contrário, são colaboradores e distribuidores dos produtos, trabalhos que o Ministério produz. Já pensou, delegada, quando as suas armações mais uma vez der certo, quando você achar pessoas indignas, que nem a Maria Elisa, né, que foi a juizinha que decretou a nossa prisão, a arbitrariedade, pilantragem, sem vergonhice? Mas para mim eu não deveria nem estar falando nada, porque eu não tenho do que me queixar. As armações me trouxeram muito lucro. Por isso eu incentivo vocês. Continuem armando, vai tentando. Continue. Então, você não achou, você, delegada, não achou gente indigna para levar adiante o seu segundo projeto. E você ficou frustrada, decepcionada, quando recebeu a notícia, deve ter recebido, como eu recebi, de que o processo foi arquivado. Não existem argumentos suficientes. Porque você, que é uma mentirosa, delegada Ellen Sardenberg, não mentiu como da outra vez, quando você disse, me acusou de antissemitismo. Você não vai entender isso, como você não soube explicar lá diante da juíza essas coisas, essas palavras difíceis. Se você não sabe, eu vou traduzir. Você me acusou de falar mal dos judeus. Lembra disso? Você não me acusou de matar ninguém, não. Você me acusou de falar mal dos judeus. Assim como eu estou falando mal de você agora e de todos os delegados da Sexta DP. Uma raça que não vale o pingo da água que bebe. Podres, fétidos. E aí? Continue armando, mas eu quero deixar aqui a denúncia para o mundo, que na Sexta DP não se sabe se é uma delegacia ou um terreiro de macumba, né? Nós não sabemos o que tem por lá, não. Nós sabemos somente que lá eles gostam de produzir ferramentas para servir de brinquedo para os outros. Só isso. Bom, eu fiz algumas anotações, né? Que eu não gosto de esquecer nada, não. Aqui diz também, eu escrevi, né? Que você não teve argumentos, não foi capaz e não mentiu tão bem quanto das outras vezes. Cadê a sua prova do meu antissemitismo? Cadê a prova de todas as coisas que você, mentirosa, falou? E olha que eu estou fazendo vídeo
com toda a certeza de que você vai ouvir. Pega o vídeo agora, tenta usar ele como prova, manda lá para o Ministério Público e diz, ó, tá aí, ó, usa algum argumento. Vocês sempre têm, existe uma palavra que os policiais sempre usam. Eu não sei se é porque o dicionário dos policiais são dicionários de uma só palavra, mas todo policial usa essa palavra, desacato. Quando eu rasguei o verbo e botei o Henrique Pessoa no lugar dele, aí dentro da delegacia, ele quis usar essa palavra. Você está me desacatando, eu vou te dar ordem de prisão. Só que eu já estava preso, né? Já tinha saído da ordem de prisão. Vocês ficaram malucos comigo, né? Armem para mim. Mas eu já avisei várias vezes. E agora eu estou dizendo, não diga depois que eu não avisei. Podem armar, mas vão observando bem de que lado a corda vai sempre estourando. Se é do meu ou de vocês. Eu não tenho medo da morte. E vocês? Já viram a morte de perto? Eu já a venci várias vezes. A morte não pode comigo. Eu sou maior que a morte. Entendem isso? Pouco importa. Bom, então o recadinho é esse. O Ministério Público, desta vez, não acatou os argumentos fedorentos da delegada Ellen Sardenberg, que certamente mancomunada com Henrique Pessoa e Daniel. Será possível? Vocês são tão fortes e tão poderosos, não conseguem prender um humilde pastor do alto do morro que prega o evangelho e é o bom, né? Eu sou o melhor, eu prego mesmo, eu rasgo, eu denuncio Satanás e ele não pode nem olhar para mim. E enquanto vocês têm até medo de mencionar o nome dele, não é verdade? Bom, tá dado o recado então. Já encerrei, só falando da cartinha e das possíveis tentativas de armações frustradas da Ellen Sardenberg, do Henrique Pessoa e Companhia Limitada, do Daniel. E nesse vídeo aqui vocês vão ver também a passeata e a faixa que eu fiz com o nome de vocês e também daquele macumbeiro Átila Nunes, o revoltado da vida, com a vida. Eu fiz e como nós passamos por todo o centro da cidade e como está aí jogando de novo para o mundo inteiro. Eu acho que eu sou mais terrível do que o que eu mesmo imaginava. Vamos em frente. Bem, todos nós sabemos o motivo, né? Tá aqui, ó. Jesus, nossa lei, Bíblia sim, Constituição não, soberano é Deus. O significado dessa placa é que demonstra o nosso conhecimento das coisas espirituais e da soberania de Deus. A única lei que rege a conduta, o caráter do ser humano é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, que façam leis no Congresso à vontade e aprovem o que quiser aprovar. Nós só nos curvamos à lei da Bíblia. E é isso que estamos dizendo. Jesus, nossa lei. Bom, então esse é um recado que vai rodar o mundo nesta primeira faixa aqui. Mas nós temos outras faixas. Essa aqui, o complô do MP. Átila Nunes, que é deputado, Henrique Pessoa, que é delegado, Ellen Sardenberg, não sei o que é, Daniel, que é outro delegado, Ellen é delegada, mas esses dois, Henrique e Daniel, são delegados espíritas, macumbeiros, e aqui Maria Elisa, a juíza que arbitrariamente, autoridade autônoma no judiciário, nos mandou prender, infringindo todos os nossos direitos de endereço fixo, de trabalho, 45 anos morando no mesmo lugar. Então tá aqui o complô do MP, para mostrar que nós não temos medo deles, e tá aqui as algemas.
O que para eles é armas, para nós vira brinquedo e peça decorativa. E o mundo inteiro vê isso aqui que nós temos feito. Então, está aqui, o complô do MP. Essa faixa é para denunciar que democracia e liberdade de expressão no Brasil ainda é uma farsa. Tem muita gente manipulando o poder público conforme seus próprios interesses nepotistas. Então está aqui o significado dessa faixa. Nós ainda temos essa aqui, Geração Jesus Cristo, ninguém cala essa voz, regaremos com o nosso sangue. Esse aqui é o recado dado a qualquer que queira armar para nós, como o delegado Henrique Pessoa, que disse: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. Olha a armação dele do que vira, dá motivo de riso. Então, tá aqui, se alguém quiser tentar este nome revelado por Deus, se alguém quiser fazer calar esse nome, Geração Jesus Cristo, pode vir à vontade. Nós estamos prontos para o que der e vier. Enquanto tivermos o fôlego da vida, nós proclamaremos que Jesus Cristo é o único Senhor. Esse é o recado. E agora eu gostaria que filmasse as crianças. Veja quantas crianças nós temos aí. Pode passar as crianças para cá. O nosso objetivo com essas crianças é que elas sejam instruídas em uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. E que um dia elas estejam prontas e dispostas a dar a vida pelo Salvador delas, assim como Ele deu a vida por elas e por cada um de nós. O nosso objetivo com essas crianças é que elas conheçam verdades tão absolutas e tão fortes que um dia elas possam chegar e ver coisas desse tipo e possam fazer isso. É por isso que nós pagamos o preço, para que os nossos filhos amanhã não neguem Jesus Cristo e não se tornem covardes. Então, está dado aí o nosso recado e vamos seguir em frente. Outra coisa que eu quero dizer então, eu queria aqui parabenizar o Jair Bolsonaro, que tinha tempo que eu não fazia vídeo, não tive tempo para isso, e também Eduardo Bens. São duas pessoas que lutam pela vergonha na cara, pelo direito dos héteros em viver dignamente. Eles lutam. Jair Bolsonaro demonstrou uma luta tremenda. Eduardo Bens está aí com uma luta constante, apenas não é contra os homossexuais, é apenas para garantir o dinheiro de quem tem o direito de quem tem dignidade e vergonha na cara. Também queria parabenizar a ex-atriz e então deputada estadual Miriam Rios, que com os seus pronunciamentos que estão aí pela internet, saiu também pela televisão, defendeu os direitos de não admitir uma lésbica e um homossexual, ainda que respeite a pornografia da orientação sexual destes, mas ela demonstrou catedraticamente, classicamente, o seu direito de não admitir uma lésbica como babá, nem um homossexual como acompanhante dos seus filhos. A mídia explodiu, né? Ameaçaram ela de processo e até de prisão. Juntem o meu nome, porque eu também.
Não admito uma lésbica como babá, nem um homossexual. Se botar na ponta do lápis, não admito como nada, nem como empregado da minha empresa. Bem, outra coisa que eu queria falar para a população brasileira é que os macumbeiros, com o pretexto de ensino religioso, estão tentando implantar o satanismo nos colégios públicos. Tanta gente me pergunta o que faremos e a resposta é muito simples. Quando você souber que estão dando aula de ensino religioso, que é satanismo, para os seus filhos, junte a comunidade, invadam as escolas, arranque seus filhos de lá e não deixe que seus filhos sejam adestrados como capachos do diabo. E não esqueça, seus filhos não são capachos de Satanás e muito menos propriedades do Estado. Se o Estado implantar em colégios ou em qualquer lugar, qualquer canto, o que quer que seja, que não te agrada, retire os seus filhos de lá. Depois virão os processos, dê as costas, vai rasgando um por um. Se tiverem que te prender ou te matar, seja preso e morto com dignidade, honrando o sangue que corre nas tuas veias e a dignidade da tua consciência. Se ameaçarem retirar os seus filhos, tirarem a guarda dos seus filhos, não se preocupe nem um pouco, porque a população é muito grande e ainda tem gente com dignidade nessa sociedade para responder a essa afronta e invadir qualquer delegacia. Viu o caso dos mineiros lá? O casal que tirou os filhos do colégio? Ameaçaram de tudo, de processo, de um monte de parafernália, ameaçaram tirar a guarda deles. Cadê que tirou? O Ministério Público não tem tanta valentia para fazer uma aberração dessa. Nem delegadinho nenhum decreta nada disso, nem juiz nenhum decreta nada disso. A população é bem mais forte, e não nas armas, mas na disposição de derramar o seu próprio sangue. Bom, esse é o recado que eu estou dando, e agora eu volto à 6ª DP, ou melhor, volto ao terreiro de Macumba, que é a 6ª DP. Eu não entendo porque é tão difícil para vocês conseguir me prender de novo. Os policiais civis mandam recados constantes para mim, estão armando para você que nem armaram da primeira vez. Estão armando para você que nem armaram da primeira vez. Eu não entendo qual é o problema de vocês. Vocês não são os que manipulam a lei? Não são os que têm influência, que prestaram concurso público? Pois bem, eu aceito o desafio de vocês. Aceito o desafio de vocês, delegados, macumbeiros, que têm armas ou que manipulam as leis, ou que têm amigos influentes no judiciário, na promotoria. Eu, pastor Tupirani, o último Elias, aceito o vosso desafio. Pode vir, estou aguardando.